paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como prometido, voltamos mais uma vez para discutir o tema acerca frustração espiritual, o que há de errado com minha vida. No episódio passado, discutimos sobre 3 perguntas. Neste, como prometido, discutiremos acerca de 4 perguntas. Para isso, mais uma vez, contamos com nosso amigo, fiel companheiro Natanael Miranda Martins, que estará neste bate-papo conosco. Olá, Natanael, tudo bem? Olá, Nayane, tudo bem? Olá, pessoal que estão nos assistindo. Deus abençoe a sua vida. Vamos dar continuidade, então, a essa série de estudo. Ok. Então, frustração espiritual. Creio que vocês lembram muito bem deste tema. Bom, a 4ª pergunta, ela gira ao entorno da seguinte palavra, frustração espiritual. Sim, a mesma palavra. Quando se fala de frustração espiritual, é notório e esperado que nós conseguimos enxergar essa frustração na vida de um crente errante, de uma pessoa que não tem compromisso com Deus, de uma pessoa que vive a sua vida nas loucuras, como um ditado popular. Agora, quando você percebe essa frustração espiritual na vida de uma pessoa que é piedosa, de uma pessoa que é sincera, que serve ao Senhor, já surge outro efeito em nossa visão. Nós temos uma visão contrária referente a isto. O que o senhor tem a nos dizer sobre isso, Natanael? Olá, pessoal. Antes de iniciar essa abordagem, eu gostaria de ler para responder essa pergunta e as seguintes, uma passagem bíblica que está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, verso 23, apenas diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Chamo vocês a atenção para essas 2 palavras, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Só segurando o Natanael aqui um pouquinho, só para mim assim, esquematizar direitinho a pergunta, para não ficar dúvida, né, nossos ouvintes. A pergunta, para vocês terem noção do que vai ser respondido, é a seguinte: onde está o problema que gerou a frustração nesta pessoa? O problema da vida espiritual teve a frustração. A culpa é da pessoa ou a situação advinda? Ora, Nayane, você fez uma pergunta que deve ser bem analisada, porque estamos falando de frustração não como foi bem pontuado, não com uma pessoa que vive esse compromisso, mas com aquelas que são sinceras. Por isso eu li esta parte aqui, este versículo de João 4:23, que diz que devem se adorar a Deus em espírito e em verdade. Em linhas gerais, nós podemos dizer que é sim possível alguém, mesmo sendo sincero na sua adoração, frustrar-se espiritualmente. Então, você pode me dizer, é fato, é possível, há essa possibilidade? Sim. As pessoas, para a gente entender onde estaria o problema, que foi a sua pergunta final, aonde está o problema? De quem é o problema então? Sim. O pastor Silas Daniel fez uma pesquisa, inclusive virou até livro pela CPAD, o livro Frustração Espiritual, e existem 2 formas, ou 2 perguntas a serem feitas, ou 2 pressupostos a ser analisado para entender de quem é o problema, não possui frustração espiritual, em decorrência de que existiam muitas pessoas assim, sinceras, mas que estavam com esse sintoma, com esse problema de frustração espiritual. O primeiro princípio, a gente a culpa não está em Deus. Primeiramente, sabemos sim, a culpa não é de Deus. De quem é a culpa? Porque Deus, Nayane, Deus não mente. Deus é perfeito em todas as suas ações. Nós vemos aqui na aula passada que Deus tem os melhores pensamentos acerca de nós. Ou seja, os propósitos dele são os melhores para nós.
Deus, por caráter, por natureza, sempre sempre desejará o bem ao seu servo. Ele não negará bem algum ao seu servo, diz as Sagradas Letras. Então, dentro desse princípio, já dizemos de cara, a frustração espiritual que atinge a vida de uma pessoa sincera não é culpa de Deus. Então, seguindo a esta análise, buscando essa resposta, e resta-nos qual a opção? A culpa ou é do adorador, que ele pode estar até adorando em espírito, na sinceridade, na fé, entendeu? Mas precisa ser em verdade. Essa em verdade, então, pode a culpa estar no adorador ou na forma que adora. Porque o adorador ele pode estar adorando com sinceridade e em espírito, mas é preciso adorar em verdade, que significa adorar de forma correta, de forma honesta, de forma verdadeira. Ou seja, quando nós lemos lá em Jeremias 29, versículo 13, que nós acharíamos a resposta de Deus quando buscássemos de todo o coração, isso é buscarmos com todo vigor e com todo fervor, ou seja, é dando o nosso máximo. Existem algumas pessoas que são sinceras nesse aspecto, em espírito adoram a Deus, mas é preciso adorar de forma verdadeira, de forma real. Então, mas se nós vemos aqui que a pessoa é sincera, ela está adorando em espírito, ela é uma pessoa que não é um termo a ser aplicado muito na igreja, espiritualmente correto, adora a Deus, né? Se é que podemos assim dizer. Então, a culpa não é da pessoa, a culpa então estaria na forma que ela está buscando a Deus. Porque, por melhores intenções que a pessoa tenha, por mais sincera que ela seja, mas se ela está buscando a Deus de forma errada, ela não vai encontrá-lo. Ou seja, a pessoa que busca a Deus de forma errada, ela pode, Maiane, buscar ou encontrar qualquer coisa, menos Deus, porque Deus tem que ser buscado, tem que ser adorado em espírito e em verdade. Ele tem que ser adorado mesmo com fé, com a essência, com culto racional, mas em verdade. Deus é verdadeiro. Então as pessoas precisam entender esse princípio. Por isso, as pessoas que com fé mesmo, devota, mas precisam também adorar a Deus de forma verdadeira. Isso é primordial para evitar a frustração espiritual. Então, o Natanael, ele falou com uma palavra que já deu gancho para a próxima pergunta, né? Que é verdade, adorar de forma verdadeira. Aproveito para lançar a vocês, né, uma pergunta. Como tem sido a sua adoração? Você tem adorado ao Senhor de forma verdadeira? Né? Essa é a pergunta que eu deixo ao público. A segunda pergunta gira em torno disso. Se Deus, ele não tem culpa do nosso fracasso espiritual. Isso nós já aprendemos agora no início desse episódio e no episódio anterior. Se Deus ele não é culpado pelo nosso fracasso espiritual, seria o culpado as nossas ações que estão sendo falsa diante de Deus, que não está sendo verdadeira? É exatamente o complemento do que nós falamos. Aonde está a culpa? Nós já dizemos, se a pessoa é sincera, então parcialmente já está meio caminho andado, ou seja, não tem muita dificuldade. Entretanto, ela precisa buscar de forma correta. A Bíblia até diz que às vezes, e isso é comum a gente ver pessoas reclamando, que, por exemplo, pessoas que oram, pessoas que pedem, mas não recebem. Há vários fatos, há várias situações, vários contextos, que aí seria momento para uma outra discussão, não é essa, mas temos que saber até como é que a gente pede. A Bíblia diz não receber porque não sabeis pedir. Ou seja, é uma outra temática, mas isso se encaixa muito bem. Esse saber aqui se forma de buscar da forma correta. Então, adorar a Deus precisa ser da forma correta, como nós lemos aqui nesse livro de João, no Evangelho de João 4:23, não é só em espírito, é em verdade. Analisando esse contexto, a culpa, então, é na forma que estão buscando a Deus. Ou seja, para ficar bem claro, pessoal, a nossa vida deve ser pautada na imagem, na
compreensão que nós temos de Deus. Nós temos que pautar nossas direções, a nossa busca por Deus deve ser embasada na ideia verdadeira que nós temos dele. Ou seja, buscar corretamente, nós temos que conhecer o nosso Deus, está embasada no conhecimento que temos dele, porque há muitas pessoas sendo devotas, há muitas pessoas derramando suor, derramando lágrimas, sendo sincera, mas não estão adorando ao Deus verdadeiro. E essas pessoas encontram qualquer coisa, menos o verdadeiro Deus. Né? Então, nesse caso em pauta, que as pessoas são sinceras, há a devoção, há a mobilização e há a frustração e não alcançam o devido, a forma, consequentemente, resta-nos a opção de estão buscando a Deus de forma equivocada e nunca alcançarão o Deus verdadeiro buscando de formas errôneas. Certo. Só para complementar aqui, como seria, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, esta forma correta de buscar o Senhor? Porque nós sabemos que não cabe a nós aqui ensinar, passar uma receita para vocês, né? Qual a maneira, a forma correta de buscar a Deus. Cada um tem o seu particular, cada um tem a sua forma de falar com Deus. E assim, ponto pessoal agora, né, da apresentadora aqui, da colega, né, do Natanael, que é assim, eu acho que o correto está muito relacionado assim ao coração da pessoa também, né? Porque eu não posso falar que eu estou errada da maneira que eu estou adorando a Deus, na minha cabeça. Por exemplo, eu oro 10 minutos, eu estou errada porque eu oro 10 minutos. Essa questão assim de você falar para uma pessoa que o correto é 1 hora, 2 horas, não. O correto é aquilo que você faz verdadeiramente, né? Isso é o pensamento meu. O correto é aquilo que você faz verdadeiramente. Se eu canto verdadeiramente, eu estou ofertando algo verdadeiro ao Senhor, verídico. Se eu oro meia hora e é verdadeiramente, eu estou servindo a Deus de forma verdadeira, mas à luz da palavra de Deus. Aí, como é que Jesus nos fala que nós temos que, como é que nós chegamos a Ele verdadeiramente, que nós ofertamos a Ele verdadeiramente? Eu sei que na palavra do Senhor fala que nós devemos servir ao Senhor, entregar ao Senhor nosso espírito, alma e corpo. Então aí nós já vemos mais ou menos como é que deve ser a adoração, ela tem que ser completa. Né? Ela parte um pouco disso aí também, envolve isso aí. Mas à luz da palavra de Deus, né? Vamos lá, o que a palavra de Deus fala para nós, o conselho que ela dá para nós acerca da verdadeira adoração, de saber pedir. Olha, essa questão de buscar a Deus verdadeiramente, o nosso manual é a Bíblia. Sim, a Bíblia é o nosso manual. Obviamente, e esse versículo aqui, ele é a porta de entrada para a verdadeira adoração, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura pessoas que queiram apenas se apresentar. E outro versículo que deixa bem claro isso é o que nós já citamos, eu volto a citar, de que forma chegar a Deus, mesmo no Antigo Testamento já diz que nós receberemos de Deus a resposta. O versículo 13 de Jeremias 29, eu volto a ler: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Qual é a forma correta? De buscar de todo o coração. Agora, tem que atentar, porque aqui entraria a parte de estar sendo devoto, mas tem que atentar a buscar o verdadeiro Deus, a buscar a Deus de forma necessária. A Bíblia nos diz que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe. Ou seja, devemos ter essa vida devota com fé, sim, mas o versículo 6 do capítulo 11 aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, então, a partir da minha fé, a fé é fundamental para nessa busca constante de devoção a Deus e crendo nele, que Ele existe, e quem crê nele, quem obedece a sua palavra, certamente vai encontrar a Deus através de uma vida verdadeira, transformada por Jesus Cristo. E quando a pessoa se aproxima de Deus, ela é mudada, ela é transformada. E a palavra de Deus nos aponta o caminho de cima, o caminho da salvação. Quando nós buscamos a Deus de forma verdadeira, de forma sincera, a Deus verdadeiro, nós somos guiados por Ele através da sua palavra. Por que estamos dizendo que é a palavra?
Porque desde o Antigo Testamento, o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, dentro desse aspecto, quem segue a palavra de Deus da forma devida, ele acaba encontrando com Deus. A Bíblia é um manual, é a bússola que nos leva ao encontro real com Deus. E quando nós temos esta fé, esta palavra, que deve ser a nossa arma, a espada do Espírito, nós venceremos e vamos nos aproximando de Deus. E isso garante e faz com que nós não tenhamos decepção, porque nós já conhecemos o nosso Deus e Ele não é o Deus de trazer frustração para ninguém. Nós somos quem criamos situações que, por vez ou outra, podem nos levar a um estado deprimido ou estado como de frustração espiritual. Então, podemos entender que a fé é o gatilho para a verdadeira adoração. A fé, o estudo da palavra do Senhor, porque a palavra, gente, ela mesma se autoexplica. Então, eu creio assim, quando o cristão ele tem fé e ele usa essa fé para poder ler a palavra de Deus, para o Espírito Santo abrir a mente dele e ele entender, ali ele busca, ele encontra a verdadeira forma de adorar a Deus. A próxima pergunta é a seguinte, também, puxando o gatilho da questão anterior, que vai falar: por que então, Natanael, que nós erramos? Que nós erramos no modo de adorar, Nós fazemos uma adoração errada. Por que isso acontece? Por que às vezes a gente não consegue prestar a verdade ao Senhor, cultuar de forma verdadeira, adorar Ele de forma verdadeira? Ora, Nayane, isso é resultado de muitas frustrações. Para responder essa pergunta, nós temos que estar atento à seguinte condição: o que é que nós sabemos sobre Deus? Aquilo que nós idealizamos acerca de Deus é algo decisivo para a nossa compreensão, para nosso entendimento como cristão, como cidadão comum, como ser humano qualquer. Observe o pastor Townsend, que foi um dos primeiros a estudar acerca disso. Ele chegou a dizer que o que nós pensamos, o que vem à nossa cabeça, quando nós pensamos acerca de Deus, é a coisa mais importante para nós. Ou seja, quando você pensa em Deus, o que é que vem à sua cabeça? O que é que você já idealizou acerca de Deus quando você pensa nele? Isso deve ser a coisa mais importante na nossa vida. Eu vou ser mais claro. Algumas pessoas estão frustradas ou ficaram frustradas, e aqui complementando as respostas, porque criaram caricaturas de Deus. Pessoas que idealizaram Deus de acordo com seus projetos. Ou seja, eu pretendo alcançar isso, aquilo, então eu moldo Deus ao meu interesse. Entendeu? As pessoas até certo ponto, quando tudo está bem, vão moldando Deus, criando a imagem do Deus de acordo com o seu interesse. Mas Deus não é manipulável. Deus não é moldado ao caráter humano. É o caráter humano que deve ser moldado de acordo de Deus. Então, por que isso acontece? Porque essas pessoas são sinceras, mas não buscam Deus da forma correta. Porque elas criaram para si um Deus de acordo com as suas necessidades. São pessoas que colocam outros elementos na sua busca desenfreada, na sua busca, na sua devoção, enquanto o Deus verdadeiro está lá prontinho dizendo: clama a mim, como diz Jeremias 33:3, que eu te respondo, que eu vou mostrar para você coisas grandes e firmes que você nem sabe o que é. Mas as pessoas criaram uma caricatura de Deus ao seu bel prazer, ou de acordo com os dogmas de qualquer instituição, e Deus é apenas aquilo ali para eles, quando na verdade criaram uma caricatura errada de Deus. Imaginaram, idealizaram para si um Deus totalmente fora dos padrões das Sagradas Escrituras. Então, por que isso acontece? Porque criaram uma imagem distorcida de Deus. Então, volto a repetir, aquilo que vem à nossa cabeça, aquilo que vem para nós, na nossa mente, quando nós pensamos em Deus, a imagem, a ideia que temos
quando pensamos em Deus, é algo fundamental na nossa vida. E essa ideia acerca de Deus deve ser uma ideia verdadeira, uma ideia pautada nas Sagradas Escrituras, um Deus que, através dos seus atributos, é grande, é fiel, justo, imutável, verdadeiro, amoroso, benigno. É o Deus capaz de te amar, de nos livrar de qualquer que seja o estado de frustração que estamos vivendo. Então, as pessoas erram ou continuam vivendo assim, sinceros até, fazem longas jornadas, fazem momentos longos de orações, mas vivem frustrados em decorrência disso. Buscam a resposta de Deus, choram até buscando a resposta de Deus, mas estão buscando de formas erradas, porque idealizaram para si um Deus de acordo com a sua necessidade, um Deus para cada tipo, como se fosse um Deus adaptável à minha situação. E Deus não é adaptável à nossa situação, ao nosso modo de vida. Nós devemos nos ajustar aos parâmetros de Deus. Deus, por caráter, é imutável. A Bíblia diz que Ele não muda. Isaías chegou a dizer que Ele está sentado sobre o globo da terra, que Ele é o soberano, que Ele é o Deus que pode fazer tudo e que não divide a sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor e a minha glória não darei a outro. Ou seja, eu anunciei, eu salvei. O Senhor é o Deus imutável, Ele é soberano. Nós temos que ter a imagem de um Deus. Por exemplo, se eu fizer uma imagem de um Deus só carrasco, eu corro o risco de não desfrutar do amor verdadeiro de Deus. E se eu crio para mim uma imagem de um Deus só amor, que não há respeito de regras, que não há a consideração de princípios, eu vou viver na chamada graça barata, que posso viver de qualquer maneira, entendeu? Então a nossa imagem de Deus deve ser a imagem verdadeira, compreendendo a sua vida, o seu caráter do ponto de vista bíblico, dentro das nossas limitações, não compreendendo dentro da nossa lógica humana, porque quem somos nós para compreender? Quem compreendeu os pensamentos do Senhor? Ou quem estabeleceu algum critério para a compreensão dele? Isso não existe. Nós temos que, à luz da Bíblia, buscar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, crendo e tendo uma imagem real de Deus, e não uma imagem pitoresca, não uma imagem apenas moldada ao nosso caráter. Então, por isso que acontecem essas coisas. As pessoas choram, buscam, clamam, suplicam, e outras que até morrem, mas estão fazendo da forma errada. Estão em diferentes nações, grandes multidões, aparentemente atos de devoção, pessoas ali chorando, suando, multidões sendo esmagadas, mas estão buscando da forma errada. É necessário chegar para Deus e buscá-lo da forma verdadeira, adorando a Ele em espírito e verdade, abrir o coração verdadeiramente e não perder o senso, não perder o equilíbrio que prevê as Escrituras. Não é uma adoração maluca à luz da Bíblia, não, uma adoração pautada nas Sagradas Escrituras, com fé, com espírito e todos aqueles elementos característicos de um servo de Deus. Quando isso não acontece, infelizmente as pessoas buscam, bate na porta ao seu modo, Deus está lá em cima disso, eu não concordo com isso, não faço. A pessoa, Deus me decepcionou, tudo acabou para mim, e acaba ficando nesse estado. É isso aí, né, pessoal? E assim, o Natanael falou uma coisa assim, muito interessante, que hoje situações assim que é a causa, vou dizer assim, que possa ser, que seja a causa de muitas frustrações que a humanidade hoje vive, né? Uma frustração tremenda. O quê? Fazer caricatura de uma pessoa, né? Você pegar uma pessoa e fazer a caricatura daquela pessoa para atender às suas necessidades. Um exemplo claro disso, que gera frustração, tanto espiritual como a frustração física mesmo, né? Do nosso dia a dia. Por exemplo, em um relacionamento, né? Às vezes tem um relacionamento lá e um, né, dos cônjuges, ou a esposa ou o marido, coloca uma frustração, uma expectativa, melhor dizendo, né, uma expectativa enorme no seu companheiro ou na sua companheira, que ele vai atender todas as suas necessidades, que ele vai cumprir direitinho o que ele pensa que deve ser, e quando,
depois percebe que aquela pessoa é autônoma, que aquela pessoa tem instintos, que aquela pessoa não vê com o manual, que ela vai se desenvolvendo a cada dia, que cada ação gera uma reação, fala, meu Deus, eu frustrei com aquela pessoa. Mas por quê? É a pessoa que é errada? Nem sempre, né? Por quê? Porque eu criei expectativa, eu preenchi, coloquei naquela pessoa o suprimento das minhas necessidades, né? Então isso é que acaba gerando esse descontento, né, emocional e essa frustração espiritual. Da mesma coisa é o nosso Senhor Jesus Cristo, como o pastor Natanael falou, né, o evangelista Natanael, que o quê? Que nós costumamos criar um Deus que atenda às nossas necessidades fielmente. Não que ele não atenda, ele atende, mas da maneira dele, do jeito dele, na hora dele. Então, quando não acontece do jeito que eu planejo, que tinha que ser, que Jesus tinha que fazer dessa maneira, desse jeito, seguir todos esses passos, eu começo a descrer, né? A gerar descrença naquilo. Então, é por isso, eu creio, volto a dizer, que tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida material, continua sendo, né, essa frustração gera por isso, por expectativas, né, que a gente coloca muito na outra pessoa e em Deus. Mas enfim, caminhando, né, para a última pergunta, ainda neste mesmo contexto, o que deve ser feito, né? Já que nós aprendemos hoje, fazendo uma retrospectiva aqui, já aprendemos que é possível que pessoas tementes a Deus, fiéis, pessoas que têm uma vida ali regrada, né, vamos dizer assim, aos princípios a Deus, passem por esta frustração espiritual. Sim. E aprendemos também do que gera essa frustração espiritual não é o Senhor Jesus, não é culpa de Deus, mas sim nas nossas ações erradas e precipitadas que tomamos. Ou também, né, como aprendemos, que é porque nós não estamos nos dirigindo ao nosso Deus de forma verdadeira, nós estamos usando a verdade para dirigir ao nosso Deus. Então a última pergunta é a seguinte: o que fazer? Qual a solução, se é que tem uma solução para isso, para evitar essa busca errada, essa forma errada de buscar, de pedir a Deus, de ir até o Senhor? Nayane, é interessante, você fez já uma síntese do que nós tratamos aqui, pessoal, e honestamente esperamos que isso faça diferença nas nossas vidas. A melhor forma de se chegar corretamente a algo ou alguma pessoa é através do conhecimento. O conhecimento é algo valioso, desde há tempos remotos e principalmente na atualidade, o conhecimento é algo fundamental. Sem o conhecimento não se chegará ao porto desejado. Uma ilustração muito simples: você combina com alguém, você convida alguém para vir dar uma palestra na sua cidade, por exemplo. Se você não tiver registro daquela pessoa, se você não conhecê-la, a fisionomia, não ter ideia de quem seja, você vai no aeroporto esperar. Você combina até o local certo, mas vai no aeroporto esperar. Várias pessoas passam e você não consegue identificar qual é a pessoa que você está buscando. Ou seja, você não vai encontrar a pessoa facilmente. Se é que vai encontrar, vai ficar perdido do mesmo jeito. Então, buscando se resolver esse impasse, essa possível frustração, inclusive com pessoas regradas, como falado aqui, operosas, pessoas dedicadas, só tem uma forma de buscar a Deus de forma verdadeira. E eu quero usar como base Oséias 6, versículo 3. Essa é a resposta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Ou seja, apenas essa primeira parte. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a melhor forma de buscarmos a Ele corretamente. Porque quando você, por exemplo, conhece uma pessoa, você sabe do que a pessoa gosta. Você deve saber do que é que eu gosto. Eu acho que você já deve ter uma impressão do que eu gosto, assim como eu também sei do que você gosta.
ou seja, as preferências de cada um. Então, se nós também conhecemos a Deus, nós sabemos o Deus que temos. O filho sabe o pai que tem. O cristão também precisa saber o Deus que ele tem. E como é que você sabe quem é o seu Deus? Conhecendo o Senhor. Conhecer e não estacionar, continuar conhecendo, porque Deus é ilimitado. Deus operou milagres no passado, faz no presente. Nós temos registro nas Sagradas Escrituras, que é a fonte fidedigna que fala acerca de Deus. Que nós vemos na Bíblia Sagrada, Deus se apresenta de várias formas e maneiras, e Ele se apresenta como o nosso Pai amoroso. Deus se apresenta como o nosso Senhor que nos amou. Então, um dos princípios passados para o povo de Israel é conhecer e continuar prosseguindo nessa busca. Quem tem a Deus deve buscá-lo constantemente, conhecer. Quando nós conhecemos algo, fica mais fácil a gente identificar as suas ações, como funciona. Quem conhece a Deus, claro que mesmo na cortina, porque não podemos ter a dimensão, a nossa mente fragilizada, a nossa mente limitada, a Bíblia diz que não chegou aos ouvidos ainda o que Deus tem reservado para nós. Deus é incompreensível do ponto de vista humano, mas conhecer o Senhor e continuar nessa busca, isso nos dará a forma adequada de buscá-lo constantemente. E quando é que nós conhecemos a Deus? Quando nós falamos com Deus. A Bíblia nos aconselha a falarmos, a ter intimidade. É um caminho comum de conhecer uma pessoa através do diálogo. Você tem uma ideia de uma pessoa, quando você está longe da pessoa, você imagina aquela pessoa chata. E quando você passa a conversar com aquelas pessoas, isso acho que já aconteceu com quase todos nós, vemos que é uma pessoa totalmente diferente. Assim é você que não experimentou ainda conhecer a Deus de verdade. Você diz, aquele é um Deus chato que cobra princípios. Aquele é um Deus chato que quer que eu viva numa vida de adoração, mas você nunca experimentou verdadeiramente. E assim como disse Natanael a Filipe, de João 1,46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Natanael foi ter um encontro com Jesus. O Senhor Jesus chamou ele de verdadeiro israelita e Natanael reconheceu Jesus como sendo o Salvador, porque Jesus falou particularidade da vida de Natanael. E Jesus disse, olha Natanael, se você crer, se você continuar acreditando, você não vai ter a visão de só o que foi feito à figueira, ou o que foi dito acerca de ti. Na verdade, de hoje em diante, você vai ver os céus abertos. Então, quando vemos aqui, quando nós passamos a conhecer acerca de Deus, nós vamos conhecendo os seus prodígios. E ele disse, na verdade vos digo que daqui em diante verás os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Natanael não imaginava encontrar em Jesus a salvação, porque era de Nazaré, desprezível. Há muitas pessoas que desprezam a Deus, porque pessoas humildes e simples têm acesso a esse Deus. Jesus veio para os mais humildes também. Jesus veio para Nicodemos, Jesus veio para Zaqueu rico, Jesus veio para José de Arimateia, mas Jesus veio para o homem que estava lá em Gadara oprimido. Jesus veio para a mulher conhecida como Boa Samaritana. Jesus veio na figura de libertar aqueles que estavam presos do jugo do pecado. Ele chegou a dizer, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Quando você passa a conhecer a Jesus, você vai ver que Ele conhece mais você do que você imagina. Você pode não conhecer Deus, mas Deus te conhece mais do que a tua mãe que te gerou. Você pode não conhecer Deus verdadeiramente, mas Deus conhece cada passo seu, cada projeto seu, cada plano que você tem a realizar. Deus te conhece. E a partir do momento que você começa a chegar para perto de Deus, conhecendo Ele, como é bom você chegar para conhecer alguém, começa a conversar com a pessoa, daqui a pouco a pessoa começa a falar algo de você. Você diz, rapaz, eu não conhecia, e a pessoa sabia tudo de mim. Assim é Deus. Deus te conhece e Deus conta com você, porque você é propriedade exclusiva, formada para a adoração a Deus. Você foi criado para prestar verdadeira adoração a Deus. Então, qual a solução, Natan, para evitar a frustração espiritual? É continuar conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor, e cada dia
cada manhã você não será decepcionado, mas a cada manhã você será surpreendido por aquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Essa, Daiane, certamente é a recomendação que deixamos para vencermos essa frustração espiritual. Verdade. Então é isso aí, né, amigos? Conhecimento, né? Conhecimento é tudo. E é uma palavra, assim, que deve estar presente em todos os aspectos da nossa vida, né? Nós temos que o quê? Buscar conhecer a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus, porque é só lendo que nós desconstruímos alguns pensamentos, alimentamos outro. Conhecimento é tudo. Então, desde já, obrigada a vocês por ter dialogado conosco, né? Este momento aqui. E até a próxima. Se Deus quiser, nos reuniremos mais uma vez e discutiremos também de alguns assuntos interessantes, né? À luz da palavra de Deus, porque esse é o objetivo do nosso canal. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que tenhamos dias prósperos, dias abençoados, dias cheios de conhecimento, né? E dias gloriosos na presença do Senhor. Amém, prezado amigo. Que Deus te abençoe. E você, se porventura se enquadrou em algum sinal de frustração espiritual, eu oro para que Deus te dê a compreensão. Volte a fazer as ponderações, reflexões acerca de Deus. Idealize a imagem de um Deus verdadeiro na sua vida. Continue no processo de conhecimento contínuo a este Deus. E eu espero que você, aos pés do Senhor, aos pés do Nazareno, do Cristo ressuscitado, encontre nele o abraço que você está precisando. Se Cristo não resolver os seus problemas, se Cristo não te abraçar, se Cristo não atender a expectativa, em lugar nenhum você encontrará a resposta que está precisando. E se porventura você disser que ele não atendeu, certamente o problema não foi ele. Pode ter sido alguma forma, idealização que você fez acerca dele. Refaça os seus planos, refaça os seus projetos e espero com você estar ao lado de Deus, vencendo qualquer que seja a adversidade. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo tema. A paz do Senhor Jesus, abraço e beijo no coração de cada um de vocês. Amém.